Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas para você do Corinthians. Vou te falar com exclusividade quando o Coronado vai voltar aos gramados no Corinthians. Não será contra o Fluminense, e eu vou te trazer essa informação agora e você vai ficar sabendo. Vai demorar? Vai ser rápido? Enfim, mistério em relação ao Coronado, que será desvendado pelo canal Café do Setorista. Vamos também falar sobre Augusto Melo. Ele pode cair da presidência do Corinthians este mês mesmo de abril. Vou te contar todos os detalhes, novas informações em relação a Augusto Melo no Corinthians. Doutora Ana Carolina, chefe do departamento médico do Corinthians, corre risco de demissão no clube de Parque São Jorge. Vou te contar os bastidores de uma treta envolvendo o departamento médico e a comissão técnica do Corinthians, que pode, inclusive, culminar com a demissão e a saída de Ana Carolina. Vamos também falar nesse blend de informações sobre Ramon Dias e Emiliano. Eles estão bancados pelo presidente Augusto Melo e por Fabinho Soldado? Algum racha, alguma crise? Tudo isso agora para você aqui nesse blend de informações. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeira coisa que eu quero passar para vocês é a situação da comissão técnica do Corinthians. O técnico Ramon Dias e o seu fiel escudeiro, seu filho Emiliano Dias, seguem bancados por Augusto Melo e por Fabinho Soldado. Mas há uma questão muito importante que a gente precisa, passar para vocês nesse vídeo, é que existem jogadores insatisfeitos. Basta ver no elenco, jogadores que nunca mais tiveram oportunidades, ou aqueles, que a gente não sabe o motivo, pararam de ser aproveitados ou são pouco aproveitados pelo técnico. No caso, por exemplo, do derby contra o Palmeiras, Corinthians perdia por 2-0, morreu com 2 substituições e o Thales Magno, por exemplo, sequer foi utilizado na partida. Um jogador que o Corinthians está pagando 5 milhões de reais a mais, já havia pago por ele, para ele ficar por empréstimo nesse período todo, e agora 5 milhões de reais a mais por apenas 6 meses. Quando ele paga 5 milhões por apenas 6 meses, ele ganha quase meio milhão por mês no Corinthians. Faz aí você as suas contas, quanto que o Corinthians vai gastar então com o Thales Magno, já que ele fica até dezembro desse ano, o Corinthians gastando bastante, ele não é aproveitado. É um dos jogadores insatisfeitos. Além dele, tem outros também, Charles, Alex Santana, tem vários jogadores que estão insatisfeitos com o trabalho, claro, do Ramon Dias, do Emiliano. É claro que eu estou falando também de jogadores que não estão sendo aproveitados, mas existem sim aqueles titulares também que não curtem muito o trabalho do técnico. E existe também a ala, que é fechada com o Emiliano, principalmente, tá? Que a outra ala, inclusive, chama de panela, enfim. Então, o Ramon Dias, ele segue causando divisão no grupo, no sentido de opinião, não é que o grupo está dividido, rachado, mas no sentido de opinião em relação ao Ramon e ao Emiliano. Alguns gostam, outros não. E em relação ao Augusto, ele está mais preocupado em se segurar no cargo de presidente do que está preocupado com as questões do Corinthians, como reforços, enfim, e Ramon Dias. Então, eu acho que o torcedor corintiano não deve, aquele que não gosta do trabalho do Ramon, criar algum tipo de esperança que em caso de uma próxima derrota ele vai cair. Torça para o Coringão, porque ele não vai cair, tá? E mesmo que ele fosse cair, continue torcendo sempre pelo Corinthians, Foi assim no Campeonato Paulista, que assim seja com o torcedor corintiano, mas a situação do Ramon, por enquanto, é confortável com o Augusto e com o Fabinho, claro que são dirigentes, tudo pode mudar no clube, mas com o grupo, o bicho está começando a pegar. Deixa o like aqui, depois não diga que eu não avisei. Se o bicho está começando a pegar em relação ao Ramon Dias, já pegou faz tempo com a doutora Ana Carolina, tá? Ela é chefe do departamento médico do Corinthians e entrou com uma espécie de rota de colisão com o departamento de comissão técnica do clube, informação do meu amigo Chicaroli, confirmei, é verdade, existe realmente essa crise, esse racha em relação, não ao DM, tá? Vou ser mais específica, a doutora Ana mesmo, com a comissão técnica do Corinthians. E aí eu vou trazer as informações agora do canal Café do Setorista, separando as coisas, até para vocês entenderem quem está dando qual informação. O que eu apurei? Que a comissão técnica reclama muito de falta de transparência da doutora Ana em relação aos jogadores que estão lesionados. Eles não conseguem fazer o planejamento, volta do jogador, inclusive influencia até no preparo do time na semana, que vai influenciar na escalação.
e eles reclamam que não há muita informação, falta informação, transparência da doutora em relação aos jogadores que ficam lesionados, principalmente no que eu estou falando agora, é prazo de retorno, tá? Eles nunca sabem, né, quando que fulano vai voltar ou ciclano vai voltar, e eles ficam meio pilhados com isso. Ela também perdeu força em rota de colisão com o Fabinho Soldado, ela não se dá bem com o Fabinho Soldado, e o Fabinho tem muito mais força do que ela no clube hoje, e ela está perdendo esse braço de ferro com o Fabinho Soldado. Enfim, fora o DM, né, que a cada dia mais jogadores vão entrando no departamento médico, ela está perdendo tanto a moral no clube, ela é a chefe do departamento médico do Corinthians, e ela ficou extremamente magoada porque ela não foi escolhida também, né, para viajar com o Rodrigo Garro. O Corinthians enviou outro médico, outro profissional, e não foi a doutora Carolina para acompanhar o camisa 8 em Madrid, né, na Argentina. Então, só para você ter uma ideia, ela sequer viajou quando enviou outro profissional para acompanhar o Rodrigo Garro na Espanha, quando ele foi fazer o trabalho como fisioterapeuta para cuidar da tendinopatia no joelho direito, fisioterapeuta indicado por Memphis Depay, que é lá da Espanha. A situação dela é realmente de risco de demissão, e ela está realmente na mira da demissão no Corinthians, clima ruim para a doutora Ana Carolina. Se quiser se manifestar, a doutora Ana Carolina, claro, o canal Café do Setorista está aberto, inclusive uma entrevista ao vivo aqui comigo, enfim, ou então, se quiser, né, me chamar no WhatsApp, a gente também, né, está sempre pronto a ouvir, porque esse é o jornalismo. Deixa o like, comente aqui embaixo, vamos seguir trazendo os bastidores do Corinthians. E agora, hein, Augusto Melo vai cair, vai ser, enfim, destituído do cargo. Como é que fica a situação de Augusto Melo no Corinthians? A Gazeta Esportiva soltou uma matéria que podemos, né, dizer que é bombástica, tá? Bombástica. Só para você ter uma ideia, a matéria é muito grande, depois você dá uma lida. A Justiça, né, concedeu a liberação, né, para os investigados e os seus advogados terem acesso ao conteúdo do processo envolvendo o Corinthians e a antiga patrocinadora, tá? A reportagem da Gazeta, não é o canal Café do Setorista, né, teve acesso a parte desse material em meio a centenas de páginas, a um despacho em que o delegado Tiago Fernando Correia, tá, responsável pelo caso aí, né, enfim, também, né, pelo departamento que é responsável por casos de lavagem de dinheiro, no processo, segundo a reportagem, o delegado afirma ter elementos suficientes para indiciar Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelo Mariano, que inclusive, né, está dando depoimento exatamente no momento que eu estou gravando esse vídeo. E a reportagem diz que o processo, o doutor Tiago, né, coloca ali que há elementos suficientes para indiciar, né, o trio, né, inclusive o presidente do Corinthians, por associação criminosa, que é antigo crime de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro com receitas desviadas do próprio Corinthians para este fim criminoso. Segundo a matéria, está escrito lá, tudo que eu estou lendo aqui está escrito, tá? Enfim, mais detalhes você pode acompanhar lá, eu quero só trazer uma coisa para vocês. Hoje, informação também exclusiva, o CORE se reúne para falar das contas do Corinthians que vão ser votadas no próximo dia 28, tá certo? Então, só para você ter uma ideia, o que me passaram, e que não dá para saber, são 300 conselheiros que vão votar as contas do clube, não dá para saber, né, se as contas vão ser aprovadas ou reprovadas. O que a gente sabe é que o CORE vai fazer, né, enfim, um parecer hoje, e também, né, outros conselhos, né, outros departamentos ali do conselho do Corinthians vai fazer também, né, os seus pareceres. Então a gente vai aguardar. O que me falaram é o seguinte: se as contas do Corinthians forem reprovadas, o estatuto não deixa claro. Então há duas vertentes, tá? Primeiro, ele pode ser afastado diretamente, já sair do cargo de presidente, ou ser levado a um novo processo de impeachment, tá? Então a gente vai ter que aguardar, né, para saber no próximo dia 28. Então, Augusto, além da questão envolvendo a antiga patrocinadora, ainda corre esse risco no Corinthians em relação às suas contas, tá certo? Comenta aqui embaixo. Você acha que o Augusto vai durar no cargo de presidente do Corinthians com tanto, né, com tanta coisa aí em cima dele? Depois você fala para mim e deixa o seu like aqui. Informação exclusiva também, quando o Igor Coronado vai retornar, né, a vestir a camisa do Corinthians. Vou te contar o que aconteceu com ele, se é grave ou se não é, e quando ele volta aos gramados, isso agora com exclusividade para você. Exclusivo!
Pega essa, meu irmão. Olha só, Igor Coronado, hein? Ele que sofreu aí um probleminha no ombro, né? E não pôde jogar o clássico contra o Palmeiras. Enfim, socorreu no jogo contra o Vasco, né? O Coronado tinha tudo para emplacar agora como meia, né? Um camisa 10, já que o Garro tá fora. E eu que acertei no prazo do Garro, vocês viram que ele não voltou, vou te falar do Coronado agora. Ele sofreu uma luxação no ombro e foi um caso de quase cirurgia, tá? Então não foi um caso simples o do Igor Coronado, né? Uma luxação forte ali no ombro, que é considerado um caso, tá? De quase cirurgia, quase cirurgia. Então, só para você ter uma ideia, o Coronado só vai voltar a campo daqui 2 semanas, né? 2 semanas contando o dia da lesão. Então, quer dizer, ele não vai enfrentar o Fluminense, deve ficar a próxima semana fora e volta só na outra. Então, esse é o prazo aí para o retorno do Rodrigo Garro, 2 semanas fora, tá? Para ele retornar aos gramados, né? Eu definitivamente, eu sei que acontece, mas desisto de Rodrigo Garro. Desculpa, Igor Coronado, desisto de Igor Coronado, o Garro não. Tinha tudo para emplacar e agora Coronado podendo voltar aos gramados somente daqui 2 semanas. Tá certo? Rapaziada, bora falar do time que vai encarar o Fluminense nessa quarta-feira na Neoquímica Arena e que a gente tinha falado aqui, né, que a tendência é que 2 jogadores que estavam machucados ou pelo menos afastados aí por conta de incômodos, né, um lesionado, o outro não chegou a configurar uma lesão, o Gustavo Henrique, no caso, que sente um incômodo na coxa, e o Fabrício Angileri, que sofreu sim uma lesão, que os dois têm uma tendência de serem relacionados para esse jogo de quarta-feira. Eu acredito que eles serão, tá? Mas é que no material divulgado pelo clube nessa segunda-feira dos treinamentos, eles não apareceram. O que é normal dentro de uma dosagem de carga, muitas vezes eles trabalham na parte interna e tudo mais, e também faz parte daqui a pouco de um mistério da assessoria ali, né? Para não expor todo mundo que pode voltar. Então, tem a ver também com uma divergência, né? O meu timão trouxe uma reportagem muito interessante nesse sentido, que dá para entender pela resposta do Emiliano Dias, quando ele é perguntado sobre alguns jogadores, né? O Palácios, ele ficou incomodado sobre a pergunta ao Palácio, outros jogadores, se eles poderiam voltar, que há uma divergência do departamento médico com a comissão técnica, porque são muitos jogadores de fora nesse momento e entende a comissão técnica, segundo a reportagem do portal Meu Timão, de que eles já poderiam ter voltado. No caso, esses dois especificamente, né, talvez, né, que já estão próximos de voltar, o Angileri e o Gustavo Henrique, que daqui a pouco eles pudessem ter sido utilizados no derby contra o Palmeiras, e não foram. Às vezes existe um cuidado excessivo, né, para os retornos, mas aqui eu só estou relatando o fato, que é a divergência entre os dois setores. Eu jamais poderia fazer qualquer juízo de valor, porque não sou médico, porque não estou dentro do clube e nem tenho todas as informações para passar para vocês. O que existe, e isso é um fato, né, quando a comissão técnica começa a atritar com um departamento tão importante, e inclusive interferindo, né, na parte técnica, que é a reclamação dos técnicos do Corinthians, bom, aí a gente tem que trazer à tona realmente porque é algo que está acontecendo. E são muitos jogadores de fora, né? O próprio Coronado. O Coronado tá com trauma no ombro e, cara, 2 semanas para voltar? Vai completar 2 semanas que o Coronado machucou o ombro, mas e aí? Foi tão grave assim? Mas não há transparência também, a gente não tem muita informação a respeito disso, e ele também não está confirmado, porque ele está fazendo tratamentos, vai fazer teste antes do jogo, então assim, tem algumas coisas que realmente estão chamando a atenção, são muitos jogadores de fora ao mesmo tempo, e isso está impactando, obviamente, no aspecto técnico, porque aí os comandantes lá não podem escalar aqueles jogadores que eles poderiam numa situação normal, numa condição normal, e aí você entende, né, a exigência vai aumentando, você ter que recorrer a reservas, no caso, na lateral esquerda, e não poder contar com o lateral titular, faz diferença. Na defesa, você não ter o Gustavo Henrique tem feito a diferença também. Então, isso está, de certa forma, incomodando, né? Vamos colocar essa palavra, Ramon e Emiliano Dias. Bom, a gente vai ter que esperar. Nessa terça-feira tem o treino definitivo, mas uma tendência aí, né, da volta do Angileri, do Gustavo Henrique, o Memphis jogando junto do Yuri, e aí você tem ali no meio
o Coronado provavelmente não possa começar, dá para fazer o Memphis de 10 com o Romero no ataque, enfim, acho que não tem como fugir muito disso, mas eu trago a escalação no vídeo de amanhã para você. Vamos lá, vamos falar de outra situação importante de bastidores e que é importante, viu, rapaziada? É importante a gente falar porque o inquérito policial que investiga todas as denúncias envolvendo a ex-patrocinadora Master, a VaideBet, que vocês sabem muito bem o que aconteceu. Teve a questão do intermediário, teve a matéria do Juca Kfouri, teve denúncias de envolvimento de pares do Augusto Melo e do próprio presidente. Então, todas essas pessoas dentro desse inquérito policial, inclusive foi o que gerou o processo de impeachment ao presidente, e a gente falava que, cara, o inquérito não foi terminado ainda. É injusto com o presidente você determinar um processo de impeachment já, você colocar um processo de impeachment sem ter o encerramento do inquérito, pois esse inquérito está terminando. E aí, Chico, o que vai acontecer? Evidentemente que eu não sei, mas é um inquérito que pode sim, por que não, existe essa possibilidade de indiciar o presidente do Corinthians, desde que existam provas contra isso, contra o presidente. Só que aí tem o seguinte, a novidade é que essa semana ela é meio definitiva. Nessa segunda-feira, por exemplo, depôs o ex-diretor administrativo, o Marcelo Mariano. Ele prestou depoimento. Obviamente se julgou inocente e tudo mais. Esse depoimento aconteceu. Nesta terça-feira, às 2h, acontece o depoimento do ex-superintendente de marketing, o Sérgio Moura, que também está lá sendo investigado por participar do processo da chegada desse patrocinador master ao clube naquela oportunidade. E o presidente Augusto Melo também está marcado para depor na quarta-feira, às 2h. E é um depoimento meio que simbólico, o depoimento do presidente Augusto Melo. A defesa do presidente tentou reagendar esse depoimento que aconteceria na quarta-feira. E aí que vem a informação. A Polícia Civil rejeitou esse pedido de reagendamento. Ou seja, o Augusto vai ter que depor na quarta, 2h. Se ele não comparecer, as autoridades entendem que já tem embasamento e provas e documentos suficientes para encerrar o inquérito. E aí o inquérito nas próximas semanas será oficializado, será divulgado para uma conclusão, né? Então, assim, quarta-feira, 2h, no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania e da Terceira Delegacia, que é especializada em casos de lavagem de dinheiro, está marcado o depoimento do presidente Augusto Melo. Bom, e aí aqui, né, o delegado responsável pelo caso é o Thiago Fernando Correia, com o apoio de Juliano Atoge, que é promotor do Ministério Público de São Paulo. É isso, estou lendo a notícia aqui só para não deixar passar nenhuma informação. Tem o depoimento do Marcelinho, né, que foi nessa segunda, o depoimento do Sérgio Moura nessa terça e o do Augusto Melo na próxima quarta-feira. Em maio, completa 1 ano dessa investigação. E aí a gente vai ter uma ideia, né, se o Augusto e seus pares, ou especialmente o presidente, será declarado inocente, né, não terá nenhum tipo de prova contra ele, e aí o Corinthians segue a sua vida. Se algo acontecer no sentido oposto, se alguma irregularidade for comprovada em nome do presidente Augusto Melo, bom, aí estamos diante de um caldeirão que vai ferver. Porque aí vocês sabem que o Romeu Tuma Júnior, que foi o líder, né, o presidente do Conselho Deliberativo, líder do processo de impeachment, foi afastado temporariamente aí e tal. Vocês imaginem se alguma coisa é provada contra o Augusto. O que acontecerá nos bastidores do clube. Porque aí provavelmente ele vai ter todos os motivos para ser empichado, para ser retirado de lá e obviamente vai cair em descrédito total com o torcedor, né, que tem uma expectativa sempre, né, de um gestor que faça o melhor trabalho, né, e que pense no melhor para o clube. Ganhou agora o Paulistão, que está investindo, que está entrando no regime lá de dívidas com os credores lá para poder pagar, mesmo que ao longo prazo, e quitar algumas dívidas, né, que está tentando algumas medidas interessantes. Agora,
dentro da legalidade, né? É o que o torcedor espera. Então, a gente tem que esperar o encerramento do inquérito para ver o que vai acontecer. E isso está próximo de acabar. Essa é a notícia que eu queria passar para vocês. A gente está muito próximo de saber o fim disso. E eu entendo o torcedor que pensa o seguinte: caramba, mas por que isso está acontecendo agora na gestão Augusto, que não aconteceu na gestão do Willio, na gestão Andrés? Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Não o fato de estar acontecendo agora, porque a fiscalização ela tem que acontecer o tempo inteiro. Mas realmente, os últimos anos e as últimas gestões do Corinthians, elas fizeram o que quiseram.